melhor assistir Sandy Júnior e ficar do lado do Chororó. Eu conversei com o Chororó, gente, olha. Se pudesse dar de volta pra dança o que a dança me trouxe, entendeu? Na verdade, eu queria ser médica. Começando o nosso primeiro Pariscast em 5, 6, 5, 6, 7, 8. Oi, pessoal, eu sou a Ingrid. Eu sou a Juliana. E eu sou o Ricardo. E nós estamos hoje no primeiro Pariscast. E hoje a gente vai conversar aqui bastante, né, sobre como surgiu a ideia da Paris, como vocês se conheceram, como vocês começaram a dançar. E no final, gente, não esqueçam que tem uma surpresa, né? Um dos momentos mais emocionantes da carreira de vocês, que vocês vão contar aqui pra gente. Então vamos começar. Ju, como que você começou a dançar? Isso aí. Primeiro, gente, eu quero pedir para quem está assistindo aí, independente se você está assistindo a gente no YouTube, está assistindo a gente no Spotify, para curtir, compartilhar para os amigos, que você sabe que gosta de dançar, deixar dicas para nossas próximas conversas aqui, né? E para a gente sempre estar falando de dança e levando a dança aí para mais pessoas possíveis. E é isso, né? E a gente, na verdade, a gente resolveu criar esse podcast, né? Sim. Porque nosso principal objetivo é ajudar mais pessoas a começarem a dançar, né? Pessoas comuns que querem viver da dança, e a gente quer inspirar, na verdade, tocar seu coração para que você realmente comece a dançar, não é isso? Eu vou começar por mim. Então, vamos lá, vamos voltar bastante no tempo, né? Porque a vida passa. Bom, quando eu tinha 3 anos de idade, minha mãe queria me colocar no balé. Acho que a maioria das mães, né, que tem vontade de ver a filha bailarina, mas eu não queria, nem amarrada. Falei, não quero colocar aqueles titis, não quero, não vou. E não ia, porque eu era também uma criança muito tímida, demais, assim. Eu chegava na casa dos meus tios, tinha um tio meu em específico que, assim, eu adorava ele, mas eu não falava com ele porque eu morria de vergonha. Veja se pode. Tirar foto, eu sempre estava atrás da minha mãe, atrás do meu pai, então, assim, eu não queria aparecer jamais. Tímida de não conversar. A pessoa me falava oi e eu não respondia. Aí as pessoas acharam que eu era o quê? Mal educada. Então, assim, por várias vezes, você não dá educação pra essa menina? E eu lá assim, ó, né? Quieta, porque, assim, morria de vergonha. E aí passou, aí quando eu tinha 9 anos, minha irmã tinha 3. Aí a minha mãe conseguiu colocar no balé, e eu ia junto pra assistir, pra ficar lá passeando, e até porque a aula da minha irmã era dentro da EMEB que ela estudava. Tinha uma escola de dança que foi lá pra dar aula pras crianças de lá. E aí eu ia, ficava lá assistindo a aula, tal, enfim. Aí no mesmo horário, as professoras abriram uma turma de jazz infantil. Aí eu falei, isso aí parece ser legal, né? Eu vou. Se eu vou gostar, não sei. Se eu não gostar, eu paro. Tá. Aí fui e comecei a fazer jazz. Aí, no primeiro semestre, passou, a gente fez uma apresentação no palco. Foi a primeira vez que eu subi no palco. Eu tinha cabelo curto, veja, Joãozinho, tinha meu cabelo bem curtinho, não dava nem pra fazer coque, nada. E tava eu lá fazendo, e era meio que como se fosse uma aula aberta. Então, assim, não era uma coreografia. Era como se tivesse um aquecimento e umas pequenas sequencinhas. Aí, depois disso, teve as férias do meio do ano, virou o ano, a professora me chamou para participar do grupo infantil da escola. Então eu tinha que sair da EMEB e ir para a escola de verdade, só que eu tinha que parar de fazer jazz e fazer balé. Mas eu me senti importante, falei, olha, fui convidada para fazer parte do grupo infantil. Falei sim para minha mãe, eu vou, se eu não gostar eu paro. E aí comecei e fui indo, daí 4 anos eu já estava fazendo jazz também. Daí 5 eu já estava fazendo o contemporâneo também. E minha irmã seguiu fazendo, né, também o balé e tal. E aí quando eu estava no 6º ano, eu já sabia que depois eu queria dar aula. Então você já gostava? Já. Aí fui picada pelo mosquitinho e não passou mais. Aí a minha irmã, é engraçado, né, que aí no 6º ano eu comecei a fazer a pedagogia da dança, para ir aprender a dar aula de dança. Enfim, fui indo. E aí quando eu estava no 8º ano, eu tive minha primeira turminha de baby. Aí as professoras foram me seguindo, foram me guiando, aquela coisa toda. E nisso, minha irmã, acho que estava no 4º ano. E quando minha irmã estava mais ou menos no 6º, ela não queria mais. Então pensa, a que queria, não queria mais depois, e eu que não queria, nem amarrada, estava lá indo, né? E aí minha irmã acabou se formando no balé, porque ela começou a dar aula também de baby class, e assim, ela começou a fazer faculdade de química, nada a ver com o assunto, e aí ela pagou os 2 primeiros anos da faculdade dando aula de balé. Que legal! Aí depois disso ela começou a estagiar de química, e aí ela hoje é química, mora na Holanda,
nunca mais dançou, se aposentou, nunca mais fez nada. E eu, a revoltada, que não queria ver o Titi na frente, Seguiu. estou aqui hoje contando minha história de como começou. E aí depois eu virei, então aí eu fui indo, me formei no balé, só que tinha o jazz guardado ali, né, que não sei, ficou aquela coisinha. Aí eu fui no Festival de Dança de Joinville, em 99, e fiz meu primeiro curso com a Roseli Rodrigues, do Raça. E aí me achei de verdade, aí eu me foquei no jazz, continuo até hoje dando aula de balé. Aula de baby eu dei durante 18 anos, só parei quando eu estava grávida, aliás, não quando eu estava grávida, quando meu filho nasceu, então faz 4 anos que eu parei de dar aula de baby, se for ver, então 18 anos de aula de baby, já dou aula há 22, mas hoje, assim, desde que eu conheci o jazz de verdade, eu me apaixonei por ele e fiquei focada ali nele. E é isso, então eu virei pro, e agora eu vou passar pro Ricardo, porque depois a gente tem a nossa história em comum. Que eu quero saber. A minha mãe falava que eu não tinha vocação para dançar, que eu não conseguia nem fazer 2 para lá, 2 para cá. Porque quando eu era moleque, né, 7 anos de idade, até os 10 ali mais ou menos, a gente ia muito para Minas Gerais, né? E a minha mãe, ela sempre ficava, vamos dançar forró. E aí eu parecia aquela coisa dura, né? Toda dura. E aí a minha mãe falava, esse aí não vai dançar nunca, né? Às vezes me chamava para dançar no aniversário de 15 anos das primas, não vou dançar. Não acredito. Eu tinha vergonha, né? De jeito nenhum que eu vou dançar, não sei o quê. Ai, gente, falando em vergonha, vou voltar só um pouquinho. Que depois que eu comecei a dançar, o quanto mudou a minha timidez, tá? Eu esqueci de falar ali, ó. Porque aí sim eu comecei por conta da dança, de dançar em palco, aquela coisa toda, de conversar com pessoas, eu comecei a ir mudando. Porque senão, se fosse lá antigamente, se eu não tivesse mudado, eu jamais estaria aqui hoje falando. Porque, acho assim, que é pra todos nós, né? Eu, por exemplo, já não estaria aqui falando entendeu? Em público. Porque a gente, que nem até pra bailarina. Pra bailarina é muito normal você dançar, vamos supor, você prefere dançar pra 5.000 pessoas, mas não fala pra 2. Né? Isso Eu me identifico um pouco. Então é bem aí. Então assim, não, eu danço pra 5.000 pessoas de boa, mas não faz eu falar pra 10, né? Então assim, enquanto isso mudou a minha vida, a dança foi ajudando a ir aflorando a fala, a socialização, né, na verdade. Sim. Voltando. E aí, essa questão de ser tímido, né, aí minha mãe falando, não, você nunca vai dançar, né? Na verdade, eu acho que ela imaginava isso, né? E aí, a sementinha da dança começou a ser plantada na minha cabeça, na época que tinha aquelas coisas de comício, essas coisas, em São Bernardo do Campo, ali no poliesportivo, tinha aqueles shows de cantor, etc e tal. E aí quando eu tinha ali mais ou menos uns 15 anos, eu fui assistir um show do Daniel. E aí esse show do Daniel, eu cheguei pra minha mãe e falei assim, olha que legal aquilo que aqueles caras estão fazendo em cima do palco, é bem legal, né? Não sei o que. Aí começou a despertar a questão da dança, né? Mas até então ficou por isso mesmo, assim, Você só achava legal, eu gostava de fazer luta, eu fazia Kung Fu, ia pra academia. Você nunca teve nada a ver com a dança, Nunca tinha nada a ver com a dança. E aí eu fui, na época que eu fazia o Kung Fu, né? E o legal do Kung Fu que era sempre, as coisas são meio coreografadas também, então a questão da coreografia já estava ali, assim, meio que subliminar, né? E aí eu lembro que naquela academia que eu fazia aula de Kung Fu, tinha uma sala embaixo que estava rolando uma barulhada, uma musicaiada, e aí eu e um amigo, né, o meu amigo Chesco, a gente olhou aquela sala e falou, nossa, que legal, né? Tá cheio de mulher, né? vamos entrar nessa sala. Fecha aqui uma janela, Ju. Fecha a janela. Vamos entrar nessa sala para ver o que vai acontecer. E aí a gente acabou entrando na sala, a gente acabou se dando muito bem, assim, pegando as coreografias. Mas a aula do que era? Era aula de axé. Você fez axé? Era aula de axé. Não acredito. Gente, quem conhece o Ricardo dançando, né? Nunca vai imaginar que ele começou no axé, né? Que a dança raiz dele é o axé, né? Que legal. E aí a gente falou, vamos entrar nessa aula. E a gente foi, começou a se dar bem, e aí a hora que a gente viu, a gente estava aprendendo algumas coreografias e um professor falou assim, por que vocês não dançam é tipo um campeonatinho de axé que tinha. Aí a gente foi pro tal campeonato de axé. Então você levou a sério o axé mesmo. Foi eu, o Chesco e aí mais uma menina que fazia aula, fomos num campeonato e a gente começou a ganhar os campeonatos. Gente, não acredito. Aí foi indo, né? E aí eu acabei parando, eu tinha uma namorada na época que tinha um pouquinho de ciúmes, aí eu acabei abandonando a dança por alguns anos. Então eu fiquei por volta de uns 3 anos, tipo, sumi, desapareci e o meu amigo Chesco continuou no axé. E ele começou a dar aula, enfim, começou a
a seguir carreira, digamos assim. E depois que essa minha namorada terminou comigo, eu falei assim, eu quero voltar a dançar. E aí esse meu amigo Chesco pegou e falou assim, por que você não vem fazer aula aqui onde eu tô dando aula? Já aproveita e já vai aprendendo as coreografias. E aí eu entrei nessa academia que ele dava aula para poder voltar a fazer aula de dança. E você, Ingrid, como é que você começou? Bom, eu era muito pequenininha, eu tinha de 3 para 4 anos, né? E aí, eu não lembro, né? Mas minha mãe falou que um dia eu acordei e falei, mãe, eu quero ser uma bailarina famosa. Eu devo ter visto algum desenho, algum filme assim. E aí minha mãe me matriculou numa escola que eu acho que nem existe mais em São Bernardo. E aí eu comecei a fazer o Baby Class. Você tinha quantos? 3? De 3 para 4 anos, né? E aí uma curiosidade, minha mãe falou que no primeiro ano que eu ia dançar, era um samba que era um espetáculo temático e eu não quis dançar. Porque não era balé. Exatamente. Minha mãe falou, não. Aí eu falei, não é balé, bailarina não faz samba, não sei o quê. E eu não dancei. Aí no outro ano que era de fadinha, uma coisa bonitinha, aí eu comecei. E aí eu sempre fiz, eu fiz, né, minha infância inteira, o balé clássico. E aí quando eu tinha por volta de uns 13 anos, aí o bichinho do jazz também me picou. O bichinho do jazz, ele vem, né? Ele vem e aí... Ele vem pelas beiradas assim, ó. E aí comecei a fazer o jazz também, aí me aventurei no contemporâneo, né, que é uma coisa também que eu amo. E aí me formei com 17 anos na Escola Municipal de Bailado, e continuando, né, o balé, o jazz, o contemporâneo. E aí, gente, uma curiosidade que ninguém imagina, né, na verdade eu queria ser médica. Eu queria ser astronauta. Então... Pra falar bem a verdade. Eu sempre, assim, que nem na escola, tudo, eu sempre estudei para medicina, eu fiz cursinho para medicina. E aí, quando eu tava no cursinho, na verdade, eu comecei a dar aula de balé, porque eu também tinha um namorado que queria fazer dança de salão. E aí ele passou na frente de uma escola e falou, nossa, olha, aqui estão precisando de professora de balé, por que você não dá aula de balé? Aí eu... sei lá, nunca dei aula, né? Bateu aquela insegurança, mas acabou dando certo. E aí, gente, eu não consegui largar, né? E aí foi na época que eu comecei a dar aula de balé, que tinha 18 anos. Aí eu falei, bom, não é medicina, gente, vou fazer educação física. Aí eu fiz educação física, mais para aprender mais da parte corporal, né? Aí eu também fiz, eu comecei a fazer educação física. Aí no que eu aprendi toda a parte, essa parte eu parei. Falei, não, gente, eu não quero mais. Eu achei que foi muito importante, assim, né? Da parte fisiológica, anatomia. Biomecânica, que é essa parte toda, né? Sim, e aí segui, eu tô dando aula tem 15 anos já. E é isso. Legal, né? Da gente ver que, na verdade, cada um começa com uma idade, né? Não tem idade para começar a fazer aula de dança, né? Você começou com, foi 10, é isso? 9. 9? 9 anos, você com 3 e eu comecei com 16, 19. E é legal assim, né? Como que é diferente, começa, né? Vamos supor, você começou a dar aula, que o namorado falou, aqui tá precisando de pro de balé, que você nunca tinha pensado nisso. Sim. Tipo, eu que não queria fazer aula de balé, jamais, não queria ser bailarina, comecei a fazer ela, falei, não, é isso que eu quero e eu vou dar aula de balé. A Ricardo que começou no axé, a gente não contou o restante ainda, e assim, mas ele viu ali o show do Daniel e falou assim, meu, é isso. Sim. Então assim, como às vezes... alguma coisa desperta. Vai mudando ali dentro de você que vai te levando pros caminhos, assim, né? Isso que é legal. Na verdade, como eu falei, eu voltei a fazer aula de dança com esse meu amigo Chesco numa academia. E aí você já tinha 19 anos? Você dançava axé também? Não, 19 anos. Eu comecei com 16. Você quer saber? Eu comecei com 16, fiquei 3 anos parado e aí lá para os 19 anos eu fui voltar a fazer aula na academia, que inclusive era a academia onde a Ju dava aula. Sim, a gente se conheceu lá na escola. Já que você perguntou do axé, sim, eu dancei axé, também dancei campeonatinhos, como o Ricardo disse. Era a época da... Vocês imaginavam isso de Juliana Paisato? A gente acha até, a gente conversando hoje em dia, a gente acha até que a gente estava nos mesmos lugares, mas não se conhecia, né? E lá dançando axé, tipo, era a época da dança do vampiro. Nossa, denuncia na cidade. Denuncia. Mas aí voltando, então aí eu dava aula já, nessa escola que eu fiz aula e comecei a dar aula nessa mesma escola. E aí eu já dava aula nessa escola, onde eu comecei a fazer aula, então assim, comecei lá e continuei dando aula.
Aí chegou o Ricardo e esse amigo dele, Chesco, porque o Chesco foi dar aula de axé na escola e o Ricardo ia junto para fazer as aulas. E nós, como professores de balé, agora você vai me entender o que eu vou dizer, quando a gente vê meninos novos chegando na academia, a gente já fala, opa, precisamos ver se a gente consegue trazer eles para o balé e para o jazz. Exatamente. Porque todo mundo sabe o quanto é escasso homens dançando, por todo o preconceito que tem, aquela coisa toda. Então a gente viu 2 meninos novos na escola fazendo a aula de dança, né? Um professor e o outro dando aula. Então a gente já viu aquela coisa que já tinha o ritmo, já sabe, aptidão, pegava né? a coreografia e que tinha alguma coisa escondida ali. Aí eu e as outras professoras, a gente começou a ir pelas beiradas, porque a gente não podia chegar direto neles e falar assim, vamos fazer balé? Já ia assustar o menino de cara, né? Eles já iam sair correndo e nem voltava para dar aula de axé mais, né? Aí eu peguei e falei assim, por que vocês acham de fazer aula de jazz? Né? O jazz é assim, assim, assado, explica-me um pouco, né, como que funciona, aquela coisa toda. Tá, vamos. O Ricardo já falou mais rápido, vamos. O Chesco demorou um pouquinho mais para aceitar. Aí eles começaram a fazer aula. E aí, como que eles iam fazer aula? De regata e aquelas bermudas de surfista. Como eles faziam aula de axé, né? E aí, e assim, eu não podia falar pra ele, não dá pra colocar um short mais apertadinho? Não podia falar aquilo ainda, tipo, tinha que ir bem pelas beiradas. Conclusão, toda aula que tinha diagonal, fazer saut de cheval, fazer grand battement, ele rasgava a bermuda. Explica o que é o grand batiment e o cheval, às vezes tem gente que não sabe o que Cheval é. é aquele salto, quando as bailarinas saltam com a perna aberta, né, no ar, que já várias fotos por aí. E o grand batiment, chutar a testa, vamos ser bem, né? Enfim, aí a gente fazia diagonais disso e assim, eu não sei quantas bermudas os 2 rasgaram. Eu falei, gente, a mãe de vocês vai me matar. E não tinha se ligado ainda, né, que tinha que ser um shorts mais justo, né? Não, aí o que eles começaram a fazer? A dobrar, né, para o cavalo subir e começar, teoricamente, não atrapalhar eles. Mas aí, e a gente quieta, né? E aí eles foram vendo que com o passar do tempo, o short estava atrapalhando eles. A perna não subia, porque o short atrapalhava, eles não saltavam porque o short atrapalhava. Aí começaram a pegar né, shorts mais apertadinho, digamos assim. E aí, ok. E aí passou, uns 2, 3 meses, cheguei no Ricardo e falei assim, vamos fazer balé? Não, balé não. Já tô fazendo jazz. Mas ainda vocês não namoravam nada. Não, ainda não. Balé não, imagina, balé. Homem não faz balé? Né? Aquela coisa que todo mundo... A primeira coisa que bate na cabeça, né? A gente, não, mas olha assim... Aí a gente explicou que sim, que homem dança balé, que o balé é a mãe de todas as danças. Então, assim, por mais que ele gostasse do jazz, vamos por assim, se ele fizesse balé, ia ser muito melhor o jazz dele. Então, assim, que o balé tinha toda a técnica, aquela coisa toda. Aí o Ricardo aceitou, o Chesco não. E aí a gente foi mudando as vestes, aí a gente foi ensinando a usar a... Como que chama? Que meninos dançam? Suporte. A importância do suporte, que é mais uma segurança do que qualquer outra coisa. Enfim, aí a gente foi pelas beiradas colocando isso. Aí nisso, quase que 1 ano se passou, né? Foi. Quase que 1 ano se passou. E aí a gente ficou muito amigo, a gente saía junto para ir no cinema, várias pessoas lá da escola. Ia no cinema, ia no McDonald's, ia lá no Extra, que era onde a gente ia todo domingo quase. E aí foi indo, e de amigo, começou a relação professor-aluna, que ele era meu aluno, e eu era pro. E aí a gente começou o nosso relacionamento em dezembro de 2004, dia 12. Mais um 12. E aí foi indo, aí nisso a gente foi conhecendo, ele foi, né, meu aluno e tal, foi fazendo cada vez mais aulas. E aí vou deixar um pouquinho para ele falar agora. Foi mais ou menos ali que eu acabei, na verdade, me encontrando, né? Na coisa toda, né? Na época eu fazia faculdade de administração. Meu pai tinha falado, vai fazer administração porque dá para você trabalhar em qualquer lugar. E eu também tinha feito um teste vocacional também tinha dado administração. Falei, então vamos entrar na administração. E aí eu fazia administração, o único problema é que eu não era muito feliz. Eu ia para a faculdade e eu trabalhava também numa empresa na verdade era call center na época, né? Ia trabalhar, ia para a faculdade, ia trabalhar e depois ia para dança. E aí o problema é que quando eu voltava da faculdade, eu tinha um fusquinha verde na época. E aí eu parava o fusquinha em frente de casa, aí antes de entrar de casa eu chorava ali uns 10 minutos. E aí depois eu entrava dentro de casa. E aí eu ficava lá, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, frustrado.
E até que eu tomei a decisão, falei, ué, não é isso que eu quero, ponto. Mas isso acontece com muita gente, né? Assim, de acabar tendo essa frustração, de você não conseguir ir atrás dos seus sonhos, né? Você quer tanto às vezes uma coisa, mas você alguma coisa fica te bloqueando, né? E a gente ouve muito isso, assim, aqui na escola, né? Tipo, de adulto iniciante que volta. Ah, eu fiz balé quando era criança e depois eu tive que parar, agora eu quero voltar. Ou sempre tive o sonho, nunca consegui, agora eu quero fazer. Dá tempo? Dá tempo. Sim. Né? Então a gente ouve muito disso, né? É muito comum, né? O engraçado é que eu tomei uma decisão mais drástica, né? Tipo, eu simplesmente cheguei pro meu pai e falei, pai, eu vou largar a faculdade, largar o meu emprego porque eu vou começar a fazer balé. Isso é verdade. Aí meu pai, opa, como assim você vai largar a faculdade? Ele pagava metade, eu pagava metade, então ficou aquela coisa, tipo, você fez eu gastar, né, à toa. E aí o que aconteceu? Você embarcou realmente Não, eu falei, na eu não dança? quero mais e tchau. E aí, engraçado que eu cheguei na minha chefa, né, no emprego e falei assim, ó, seguinte, eu passei numa companhia de dança, não tinha passado em nada, né, tipo, aí eu falei pra ela, passei numa companhia de dança, eu vou começar a trabalhar com dança. E aí, não venho mais, vou começar a segunda-feira que vem. Aí, tipo, né, só que assim, eu acho que eu tava tão determinado com aquela coisa, tipo, eu vou trabalhar com dança. Já a lei do pensamento. Já a lei do ali, pensamento, da atração, que sempre, né? na verdade, funcionou comigo, assim. E aí, tipo, eu falei, tá, agora eu preciso ver como é que eu vou fazer isso, né? E aí eu comecei a fuçar na internet, na época era Orkut. E aí eu achei um post lá naquelas Orkut, saudades. comunidades, aquelas comunidades que tinha lá, né? Não sei o que lá. Aí eu entrei, tava lá, audição pra não sei o que. Eu nem sabia o que era, eu falei, tá bom, Você eu tô já indo se aí, jogou, eu vou lá, não sei nem o tentou que é fazer. e eu vou. E aí eu cheguei lá, tinha mais ou menos uns 40 meninos e umas 40 meninas, mais ou menos isso. E era audição pra dançar com um cantor sertanejo, que era o Guilherme Santiago na época. E aí eu nem decorava as coreografias, porque eu não, tava tão no começo e eu não conseguia decorar as coreografias, eu não sabia nem o que eu tava fazendo, mas eu fui. E aí a mulher gostou de mim. Era a Lígia de Castro, né? Sim. E ela gostou, olhou falando, esse moleque tem alguma coisa. E aí ela foi deixando, no final das contas, dos 40 homens que tinham, só ficou eu. Ela falou, gostei de você. Aí eu falei, opa, nossa, como assim, né? E aí eu lembro que eu ia ensaiar. Gente, quem vai numa audição e passa na primeira? Ricardo. Ricardo, sortudo ou talento? Os dois juntos. E aí eu ia pro ensaio e aí a Lígia ficava doida, que ela falava assim, moleque, você não decora nada. Ela já meio que se arrependeu, assim, né? Porque eu não decorava nenhuma coreografia. Aí o que acontecia? Como eu não tinha experiência, eu voltava de ônibus pra casa. Como era 40 minutos, sei lá, ficava uns 20 minutos esperando o ônibus chegar, mais uns 40 minutos no trajeto do ônibus eu ficava ensaiando coreografia. Então você via as pessoas no ponto de ônibus falando, esse cara aqui esse cara é meio louco, né? Até porque pra ajudar, que nem hoje, a gente tem ajuda de vídeos, né? Sim. Que a gente filma, aluno estuda e tal, mas que na época que a gente dançava, não existia isso. Hoje a gente decorava, né? E aí eu tinha que ficar... eu tinha que chegar para decorar, porque é dançar no Credit Card Hall com um cantor famoso, com câmera filmando, e aí eu falei, eu preciso decorar, e eu ficava que nem um doido ali, decorando, né? E aí foi passando o tempo e tal, eu fui tendo algumas outras oportunidades também com a Lígia, com bandas, etc e tal, mas... fazendo várias audições. fui fazendo outras coisas. Mas no decorrer do tempo eu fui percebendo que eu precisava, tipo, me profissionalizar mais, principalmente por conta desse caso, né, de tipo, não decorar a coreografia. Aí eu falei, eu vou buscar outras aulas. Eu comecei a fazer aulas em outros lugares, etc e tal. Então aí eu acabei buscando acabei saindo da escola que a Ju tava, né, e aí eu acabei buscando outras aulas, outros lugares, e aí uma coisa vai puxando a outra, né. Aí eu comecei a fazer banda de formatura com a Lígia. Aí, na banda de formatura, uma cantora olhou pra mim e falou, eu tô precisando de um bailarino com a Fernanda Chama, né, que ela trabalha com eventos, com musicais, etc. Vai lá fazer um ensaio um dia. Eu fui fazer o ensaio, aí fui ficando, e aí foi indo, aí você vai conhecendo mais gente, essa pessoa fala, tem uma audição em outro lugar, e aí foi indo. Aí eu fui fazendo, fiz Cláudia Leite, e aí lembra da história do Daniel? Né, foi a sementinha que me plantou. Né? Aí eu acabei indo fazer a audição para Cláudia Leite, fui fazer um evento com eles na Bahia, que era a Independência da Bahia.
Quando eu voltei, a coreógrafa falou assim, vai ter uma audição pro Daniel, você não quer vir fazer? Aí eu fui, fiz a audição, acabei passando para dançar com o Daniel, então aquela história que já estava guardada na cabeça, né, naquele poliesportivo, acabou se tornando realidade, né. Nossa, que legal. E aí gravou o DVD, né? Tá no DVD. Gravou o DVD, fiz turnê com ele quase, acho que uns 8 meses, mais ou menos. E aí foi basicamente isso, né. Aí, falando em Fernanda Chama, quando o Ricardo estava na Fernanda, eu continuava na Paris dando... Na Paris, ó. Eu continuava na Belle Fusco, onde eu dava aula lá, normal. Aí ele me convidou, tava precisando de gente lá na Fernanda Chama também, para fazer os eventos, aí eu fui. E aí também, acho que eu fiquei lá, quase um ano, né? Por aí, fazendo eventos com ela. Bem bacana, acho que foi uma coisa muito interessante, assim, na nossa vida. Tipo, de ver que a gente aprendeu muito lá, que na dança, o menos é mais, né? Tipo, que eu achei que foi muito legal, assim, às vezes você se preocupa tanto em colocar tanta coisa na coreografia e não precisa, né? Porque assim, às vezes aquele básico parada, um olhar, um gesto, você quis dizer muito mais do que a pessoa fazendo um monte de coisa. Então eu acho que isso foi uma coisa que eu tirei muito de lá, assim. Que assim, menos é mais, tipo, pensa, e musicalmente falando também, né? Eu acho que foi bem bacana. E junto nessa época da Fernanda Chama, a gente criou a Paris Produções e Eventos, que era uma produtora de festivais de dança. Eu, né, desde lá de pequena, dançava em bastante festivais e ficava vendo, como é legal essa área, assim, né? E aí eu gostava que eu já ajudava lá na escola que eu fazia a produzir os eventos de fim de ano, os espetáculos de final de ano, então eu já estava gostando também desse lado eventos, né? Aí a Fernanda Chama já ajudou a ver esse lado também. E aí a gente fez o primeiro festival. Com a cara e com a coragem, assim, né? Começamos a fazer propaganda e tal. E no nosso primeiro festival a gente teve 90 coreografias inscritas. Legal. Que, assim, foi bem bacana. Bastante escolas até conhecidas vieram participar. E aí o que foi legal foi os feedbacks que a gente teve depois, que, assim, acharam o festival bem... Porque, assim, como eu dancei muito festival, eu sabia o que eu não queria que tivesse no meu. Coisas que eu não queria que acontecessem. Exemplo, atraso. Você acha que você vai dançar a 1 hora e você dança às 5. Então, assim, eu não queria que certas coisas acontecessem. Então, a gente foi estudando, pensando como que a gente podia fazer isso. Então, a gente teve bastante feedback positivo nessa questão. Tipo, era horário, aquela coisa toda. Então, assim, e aí, no ano que a gente pensou em fazer um festival, passando esse, a gente marcou mais 2. Fizemos mais 2. Então, no primeiro ano, a gente já fez 3 festivais. E existe até hoje e tal. Então, assim, foi bem bacana. Aí, a gente começou, então, a produzir eventos. E aí foi indo, né? Foi indo devagarzinho e foi crescendo. Nessa época ainda era só os festivais que vocês trabalhavam, né? Ainda. Mas aí quando que surgiu a ideia de fazer a escola? Aí a ideia da Paris. Também era uma ideia que é o que a gente fala, né? Ela acho que vai surgindo. Foi aos poucos, né? Sem você perceber, mas a sementinha já tá ali, né? E assim, foi surgindo da vontade que a gente foi vendo da vontade e necessidade que a gente foi vendo de que tipo de escolas que trabalham a dança de uma forma diferente, como assim como uma magia, né? E assim pensando em adultos, porque pensando que o Ricardo começou a dançar tarde e todas as oportunidades que ele teve, mesmo começando tarde, e assim às vezes as pessoas falam assim, eu já sou adulto, eu não posso dançar. Então assim a gente pensou em fazer uma escola onde o adulto iniciante que nunca fez nada na vida tem a oportunidade de começar do começo, passar pela ponta, dançar em espetáculo, até talvez chegar em festivais de dança, que às vezes é mais difícil. Da dança. Ter a vivência como um todo, mesmo que ela tenha 50 anos, entendeu? Então a gente quis... Acho que meio que eu quis, na minha cabeça, é como se eu pudesse dar de volta pra dança o que a dança me trouxe, entendeu? Ai, que bonito. E aí começou a preparação. Mas aí a escola vocês fundaram em que ano? O festival começou em 2009. 9. E a Paris só foi abrir em 2012. 2012. Porque aí nesse Mais um 12. Foi dia 12/11 de 2012. Nossa! E aí a gente fez toda uma preparação, né? Na verdade a gente começou a falar, bom, a gente precisa juntar dinheiro, né? Sim. Então, como é que você vai abrir um negócio sem dinheiro, né? Então a gente começou, por exemplo, quando eu trabalhava com a questão de artista e tal, era muito bacana. E quando a gente estava trabalhando, tipo, era muito bom financeiramente, mas às vezes ficava um tempo sem trabalhar. Então
esse tempo sem trabalhar, você gastava tudo que você tinha juntado, né? Então, era bom e era ruim, era bom e era ruim, era bom. É uma mistura de ruim com bom. Então, aí, junto com isso, vamos supor, eu dava as minhas aulas, às vezes fazia os eventos, e o Ricardo a mesma coisa, e a gente tinha que arranjar mais formas de ganhar dinheiro. Meu tio tinha um buffet em domicílio, que é aqueles buffets que levam as festas até os locais, né? E a gente foi trabalhar como garçom no buffet do meu tio. Então, assim, vamos supor, a gente tinha a semana inteira, que nem eu dava aula a semana inteira, sábado eu dava aula o sábado inteiro, e eu ainda ia à noite trabalhar no buffet do meu tio. Só que o buffet dele não é assim igual o buffet, que você chega no buffet, fez a festa e vai embora. Não, você ajuda desde o começo. Ajuda a encher o carro, leva a festa, monta a festa inteira, trabalha a festa inteira e desmonta a festa inteira. Então, assim, nós chegava no domingo, mas esse dia domingo que a gente tinha festa de novo. Porque aí, assim, todas as festas que tinha, a gente falava assim, coloca nós, que a gente tá precisando, né? Então, e a gente ficou bastante tempo, né? E aí surgiu... E nesse meio tempo, eu também tinha muita vontade de fazer navio, né? Então, eu via aqueles navios gigantescos, assim, e falava, eu quero fazer navio. E aí, a mesma coisa, fui fazer uma audição, até falei, pô, vamos junto. Ela não teve coragem. E eu falei assim... Mas eu não tinha coragem de, assim, o que me segurou? Porque, assim, eu tinha uma vida teoricamente certa nas minhas aulas. Eu não tinha coragem de largar tudo e ir na volta. O que eu ia fazer da vida? Então, eu tinha esse medo. Então, eu não fui. Eu até passei, mas não fui. E aí, eu falei, eu vou. E era o principal intuito juntar dinheiro, né? Sim. E aí... Já pensando na escola. Já pensando na escola. Tudo pensando na escola. Então eu fui pro navio e aí o que eu fazia no navio, né? E o que eu fazia? Eu pegava $100, eu falava assim, esse é o meu dinheiro que eu vou gastar. Esses $100, e aí eu não tomava uma coca por mês, para não gastar dinheiro. E às vezes esses $100, às vezes uma vez ou outra eu saía para ir comer alguma coisa fora. Mas de resto, de diversão assim, às vezes o pessoal, vamos pular de paraquedas. Eu, não vou. Vamos não sei aonde. Um foco da escola, né? Vamos não sei aonde. E aí o que eu fiz? Eu comprei uma câmera fotográfica, eu comprei um computador que eu usava para trabalhar e estudar, fazer as coisas que eu tinha que fazer. E de resto eu guardei tudo que eu podia, assim. E aí quando eu voltei, né? O que eu fiz? Na verdade, quando eu fui pro navio, o dólar tava alto. Sim. O dólar tava bem alto, assim, quando eu fui pro navio. E quando eu voltei, o dólar tinha baixado. E aí eu falei, quando eu fui tava, sei lá, não lembro na época quando tava 3, quando eu voltei tava 2, não, eu vou guardar esse dinheiro. Aí o que eu fiz? Guardei um bolocotô de dólar na minha gaveta de cueca. E aí naquela época eu fui fazer uma entrevista de um emprego na época, e quando eu voltei da entrevista, fui entrar dentro de casa de moto, aí um cara pegou e veio pra me assaltar. E aí acabou entrando dentro da minha casa, tava eu e meu pai, e aí eles pegaram praticamente tudo que tinha. Acharam os dólares? Acharam os dólares na minha gaveta de cueca, roubaram meu computador, minha máquina, levaram minha moto, o carro do meu pai, televisão, enfim, sei lá, uns R$30 mil de coisa que tinha em casa, levaram. E ficamos lá chupando o dedo. O que a gente tinha juntado para abrir a escola foi pro saco. Isso já era 2011. E aí, a sorte eu tinha acabado de voltar de uma entrevista, né? Eu, paralelamente também pensando na questão da dança, não sei se eu vou dançar o resto da minha vida, eu acabei estudando computação gráfica, 3D, e aí eu fui fazer essa entrevista de emprego que era para trabalhar numa produtora de publicidade, na televisão, fazendo campanha em 3D. E aí acabei passando na empresa, e aí acabei ficando 4 anos, né, lá. Foi. E aí meio que como se eu tivesse abandonado a dança, fazia uma coisinha ou outra, comecei fazendo aula, mas Parou de fazer show, né? Parei de fazer show, parei de fazer evento, parei de trabalhar com dança em si. E aí fiquei trabalhando só, e lá era bem puxado, porque eu ficava trabalhando, eu entrava com horário, mas não tinha horário para sair. Então era direto. Mas aí foi daí onde que a gente conseguiu levantar. Isso foi mais ou menos o meio de 2011. Aí a gente ficou, vamos já começar a procurar lugar que talvez não seja tão rápido. Aí a gente levou 1 ano para achar o lugar que a gente achou ideal, porque todo lugar que você vai procurar tem um pilar no meio, As aquelas pessoas coisas. acham que é só, acha um lugar
lugar aí faz uma escola. O mais complicado de se abrir uma escola de dança hoje em dia é a questão da estrutura, porque a não ser que você abra na garagem de casa, mas de resto, ou tem um pilar no meio, ou... Você tem que arrumar o chão, você tem que pôr espelho, né? Aí a gente achou o lugar em junho, julho, mais ou menos, de 2012. Aí a gente levou 2 meses, aí a gente assinou tudo lá, até fazer tudo, acho que era setembro de 2012. Aí a gente inaugurou a primeira unidade da Paris, dia 12/11 de 2012, que é no... Tudo tem o 12. Tudo tem o 12. 2 quarteirões para baixo aqui da unidade que a gente está hoje. E aí agora, em novembro, a Paris faz 8 anos. E agora, em setembro que passou, a Paris de São Bernardo, que é a nossa segunda unidade, fez 3 anos. E aí já deixo o spoiler aqui de que a próxima unidade já está, né, aí já está vindo, sabe? Como a gente diz que as coisas vão vindo, já está por aí, está na gestação, digamos assim. Então, assim, a gente... E aí, com isso, né, tudo, ao longo dos 8 anos, a gente vem da necessidade de crescer. Em 4 anos que a gente estava nessa primeira unidade, a gente passou para a unidade, essa aqui que a gente está agora, que a gente fala que é a Paris de baixo e a Paris de cima. Que aí aqui a gente tem mais sala, a gente consegue comportar mais pessoas. Então a gente viu a necessidade de que a gente precisava ter um lugar maior, né? Então agora a gente faz todos os anos 4 festivais por ano. Todo final de ano a gente tem um espetáculo de final de ano da escola. Que é uma super produção, né? Que a gente acha bem legal, que a gente consegue... Eu falo que a gente faz uma magia legal, né? Sim. Que a gente faz tudo... Sempre é um tema Disney e a gente... Porque Disney é Disney, né? Claro. Já tem a magia, a gente só coloca a nossa magia. Exatamente. E fica um negócio bem bacana. E aí passaram pela Paris já mais de 2.000 pessoas. Que legal. A gente no YouTube a gente tem quase 60 mil, né, inscritos. No Instagram a gente tem 13 mil. E aí depois, vendo assim, também que a gente vendo a parte de eventos que a gente gosta de produzir e tal, a gente começou a fazer cursos com professores internacionais. A gente fez primeiro 2, que a gente trouxe um americano, né, separadamente, para um final de semana. E aí o ano passado a gente criou o World Dancer Experience, que é o WDE, né, que a gente chama ele, que é o quê? É um intensivo de dança para bailarinos intermediário para avançado e para professores também. Que é assim, é pensado na versatilidade do bailarino, em tirar do bailarino, vamos supor, aquele bailarino que só fez balé, ter o contato com jazz, ter o contato com hip hop, e mesmo ao contrário. Por quê? Porque nas audições, o Ricardo está aí para dizer, que assim, na audição não vai ter só balé, na audição não vai, a não ser que seja uma companhia focada em balé, companhia focada em contemporâneo, mas mesmo assim, né? Mesmo assim, né? O bailarino precisa ser versátil, exatamente, né? Então assim, quanto melhor o corpo do bailarino ser inteligente... Então, assim, a gente focando nisso, a gente criou esse evento, que são 4 americanos agora juntos, e mais professores nacionais também, em 3 dias, assim, intensos. Né? Então, isso é bem bacana. E aí, nesses 8 anos, a gente já também colecionou várias premiações em festivais, inclusive no Festival de Dança de Joinville, né, que é o maior, você também tem, né, premiações de Joinville. E é isso, assim, a gente vai seguindo, mas sempre focado nesse... acho que o maior do nosso lema aqui é fazer as pessoas felizes, né? Sim. Tipo, a pessoa sair daqui diferente do que ela entrou, sim, né? Então, mudar alguma coisa ali dentro dela, né? É o que o Ricardo falou no começo, tocar o coração, claro, através da dança. Então, acho que esse é o nosso foco principal, né? Sim. E aí... Acho que esse que é o papel da arte, né? Eu acho, o papel da arte, a gente tem que se transformar. Se a gente não se transforma, sim, como que a gente pode transformar quem assiste a gente também? Até falando em transformação, que é legal que a gente... A logo do World Dancer Experience é uma borboleta. Que a gente gosta de falar... se for ver, você passou por isso, o Ricardo passou por isso, eu também. Tipo, todos nascemos talvez dentro de um casulo e no decorrer da nossa vida a gente se transforma, né? Numa linda borboleta. Então, tipo, é isso que eu acho que é o principal, assim. E hoje, eu imagino assim, a gente com vários casulinhos dentro da escola, a gente tenta tirar a borboleta dali de dentro, entendeu? Que ela saia dali a melhor borboleta possível, entendeu? Com certeza. É isso. E aí, vamos à nossa surpresa que a gente deixou pro final? A questão do que aconteceu assim na nossa vida foi praticamente um presente, né? Sim. Porque
como eu falei, né, a gente abriu a escola, então praticamente a gente está trabalhando praticamente aqui na escola, focando nos alunos, dando atenção maior para os alunos, e eu praticamente não estava mais trabalhando com dança, né? E aí do nada apareceu uma mensagem no meu Instagram, falando, vem aqui fazer uma audição e tal, você precisa ter tais e tais e tais datas livres, e é com a coreógrafa Kátia Barros. Eu falei, legal, eu acho que talvez eu vou mais por causa da Kátia, porque E detalhe, já admira o e trabalho detalhe que ele passa e tal. a mensagem, que sabe quando chega naquela mensagem Que fica... escondida? E o Ricardo nunca vê, assim. Eu E ele passa não assim. gosto de usar Instagram. Tipo, a audição era daí 2 dias. Nossa, imagina se não vê. E aí, falei, tá bom, eu vou, né? E aí, a hora que chegou lá Não, aí ele não queria ir. Um dia antes ele falou assim, não vou. Eu falei, você vai. E assim, ninguém sabia do que era a audição, porque não estava no post. Só que você tinha que ter aqueles dias livres e que a coreógrafa era a Kátia Barros. Ponto. Então eu falei assim, não, eu acho que tem que ir justamente por não saber o que é. Não vou, uma preguiça. Eu falei, você vai. E aí ele foi. E aí chegou lá, deram um papelzinho na mão, né? Lê aí. Aí fui ler, tava escrito lá, Sandy Júnior. Meu Deus. Aí eu falei, opa, acho que o negócio é meio sério, né? E aí... O que você sentiu na hora, assim? Eu fiquei meio... Faltou você falar, talvez... também tem isso, né? A questão que a gente falou desde o começo, né? De você mentalizar aquela coisa, né? Claro. Então, por exemplo, a minha primeira mentalidade que eu tive ali era do Daniel. Só que quando eu comecei a fazer aula com a Ju, bem naquela época, passava aqueles clipes do Sandy Júnior, né? Então, aquele clipe bem legal do Love Never Fails. Sim. E aí eu ficava babando nos caras dançando, girando pirueta, fazendo mortal, não sei o quê. Aí eu falei, um dia eu vou dançar com esses caras. E aí eu ficava naquilo na cabeça, um dia eu vou dançar, e aí naquela época eles pararam. Aí eu falei, e agora? Não tem mais Sandy Júnior. Não tem mais Sandy Júnior, nunca mais vou poder dançar com eles. E aí 12 anos... 12! Mais um 12! Mais um 12. 12 anos depois eles voltam com a turnê, aí eu fui lá fazer a audição e aí foi aquela coisa. Pra você ter uma ideia, eu levantei de manhã, eu falei pra Ju que eu não ia. Aí eu falei, não vai dar em nada. Eu peguei qualquer roupa Porque geralmente você se prepara, né? Vou bonito, não sei o quê, tarará. E aí eu cheguei lá, eu peguei a primeira roupa que tava na gaveta, cheguei lá todo desencanado, cabelo despenteado. E aí eu peguei a coreografia, aí você vai passando, né? Eles vão passando de grupo em grupo, né? Depois, volta de novo, passa de novo, volta de novo, passa com aquele outro, passa de novo, volta com o outro. Agora vamos trocar essa pessoa com essa. E aí fica indo. Aí eu fui ficando, e no final, então, vocês foram selecionados. Quantos bailarinos? Quantos bailarinos? 12. 12 bailarinos, né? Nossa! E aí foi isso. Que dia foi o primeiro show do Sandy Júnior? Foi dia 12? 12 de julho. Mentira, gente! Quantos 12 a gente já falou hoje? Que legal! Eu acho que essa foi uma das experiências, assim, mais... E aí o legal é que a Ju teve a oportunidade de assistir lá no... Na coxinha, gente! Primeiro foi no... Vai derrubar o negócio no Allianz, né? Primeiro você foi no Allianz e aí depois numa dessas viagens que a gente estava em Joinville e tal, lá em Curitiba, tudo planejou para dar certo, porque começou a chover no dia, tem um baita... Aí o Theo tava junto, falei, não vou ficar com ele na chuva. E aí, o Theo, pra quem não sabe, é nosso filho, tem 4 anos, e aí ele tava lá, aí eu falei pra produtora, eu falei, vê se você não consegue deixar ela ficar aqui atrás e tal. Sim. E aí no meio, ela conseguiu ficar na coxinha, então ela assistiu o show com a Sandy passando. Foi do lado foi do lado do Chororó. Eu não sei qual parte foi melhor, assistir Sandy Júnior ou ficar do lado do Chororó. Eu conversei com o Chororó, gente, olha, e foi o que eu falei, falando em produção, que assim, eu assisti no Allianz, gente, incrível, o show assim, incrível. Mas, naquele dia eu tive a oportunidade de ver o show acontecendo de trás. E isso é muito legal pra gente, né, que trabalha com espetáculo. Incrível. Eu falei, acho que ninguém teve a visão que eu tive. Que nem eu tinha a visão deles, que era ver na plateia toda olhando. Sim. Que nem a Sandy passando, arrumando o cabelo. Então, assim, só eu vi isso. Nossa, que legal. Foi bem bacana. E essa foi uma experiência, assim, muito gratificante, assim, pra gente, né? Então, é isso que a gente queria contar, né? Sim. Nossa, que legal. Gente, olha, tô muito feliz de saber tudo isso que aconteceu. Eu não tinha ideia de tanta coisa, assim, como a vida, né, é engraçada, de um caminho leva para o outro, né? E muito legal. Esse foi o nosso primeiro Pariscast, né? Tô muito feliz de fazer parte. E vocês aí de casa que estão assistindo a gente, curte, compartilha com seus amigos. E
Assistam os próximos. Assistam os próximos, né? Quem estiver assistindo, se puder, né? Que a gente falou, compartilhar com os amigos, porque principalmente, e dar o joinha no YouTube, quem estiver assistindo no YouTube, porque isso ajuda o YouTube a mostrar que o assunto é relevante, que as pessoas estão gostando disso. Então, se vocês gostam do que a gente está falando, compartilham, porque isso vai ajudar a chegar cada vez a mais pessoas. E é legal o pessoal dar sugestão também, né? Sim. Dá sugestão, bota nos comentários o que vocês querem ouvir a respeito da dança, às vezes qualquer assunto que vocês acham relevante, então isso é bastante importante. Isso, também na próxima quarta-feira, às 12h12. Só podia ser, né? Não tem como mudar. A gente vai falar sobre o porquê as pessoas deveriam começar a dançar. Ah, legal. Tá bom? Então, até a próxima.